Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, da inspiração, da motivação. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a mais esse episódio. Gente, hoje eu vou receber uma convidada maravilhosa. Você sabe que sempre trago pessoas muito especiais na minha vida aqui para inspirar vocês, né? Daqui a pouquinho você vai conhecer quem é a minha convidada de hoje. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast. O nosso propósito é levar para você conhecimento, autoconhecimento e principalmente uma dose de inspiração para que você perceba que você pode ser, fazer e ter o que você quiser. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma, eu sou filha, eu sou a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe do meu segundo bebezinho que está chegando, que nós vamos descobrir hoje se é um menino, se é uma menina, mas ainda calma aí que nos próximos episódios talvez você já vai saber aqui também, tá bom? Mas eu quero te convidar desde já para se inscrever aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda segunda-feira nós temos um episódio novo. Já passamos aí do episódio 40 e poucos episódios aí no ar. Tenho muita inspiração para você aqui, tá? Então bora falar, gente, de algo que eu sou apaixonada, que é autoestima. Hoje a minha convidada, ela é uma especialista em autoestima, mas ela, antes de falar, de dar ali técnicas para você, direcionamento de como você pode melhorar a sua autoestima, ela vai falar da jornada dela, de como ela chegou até aqui. Cadê a minha convidada na tela? Olá, Vanessa, tudo bem? Oi, Pri, tudo ótimo. Você não sabe Prazer em como eu estar tô aqui. feliz, hein? De Ah, ter aqui, né? Tô até gaguejando, tô nervosa. eu também estou super feliz, adoro acompanhar tudo que você faz, adoro tudo que você faz, acho de extrema competência, e super feliz de estar aqui, Muito ansiosa porque a bom. gente vai conversar. Pois é, gente. Ó, a gente não sei quantas horas vai durar esse episódio, porque quando eu e a Vanessa a gente junta pra falar. Então, só falando um pouquinho, né, de como a gente se conheceu nessa vida, nessa jornada, eu sempre falo que Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, eu conheci a Van em 2016, dentro de um treinamento de autoconhecimento, e foi muito engraçado. Por quê? Porque eu cheguei lá, imagina, você vai num treinamento, cara, tem muita gente, né? E aí tinha uma mulher que eu conhecia assim de vista, e a gente meio que fica procurando as pessoas assim para se encostar, para não ficar tão sozinho, isolado, né? Aí eu vi essa mulher e eu fui cumprimentar ela, né? Falei: "Oi, tudo bem?" E a Vanessa estava do lado dela também. E aí, tudo bem, a gente ficou conversando um pouquinho ali. Quando passou uma meia hora, só tava eu e a Vanessa. E pipipi, pipipi, pipipi. Parecia que a gente se conhecia há muito tempo. E aí chegou quase no final do dia, né, Van? A gente perguntou: Uhum. cadê a fulana? A mulher que tinha conectado a gente simplesmente cumpriu a missão dela ali, que foi conectar, e nunca mais eu e a Vanessa a gente se separou. Eu falo que a Van é o meu pé na bunda até hoje, eu sou o pé na bunda dela até hoje, né? A gente fez ali uma conexão muito forte, assim, de crescimento, de jornada. Ao longo desse podcast vocês vão entender um pouquinho, conforme ela for falando a história dela, nos momentos ali que nós estávamos juntos e como nós estamos juntas até hoje, né? São quantos anos? Faz as contas aí, Ivan. 2016, 17, 18, Foi em 19, 21, 7 anos. 2007, 7 7 anos anos. aí de muita conexão. Então eu vi muita coisa acontecer na vida dela, ela viu muita coisa acontecer na minha vida. E o melhor está por vir, né, dona Vanessa? E, O melhor está por vir. foi muito engraçada essa conexão, né? Porque é o que você falou, quando a gente está nesse treinamento, mais 300 pessoas ali, você fica meio. Que preciso de alguém mesmo para bater um papo, para começar essa conexão aqui, né? E quando a Priscila chegou, eu já achei uma coisa muito diferente nela, né? Porque ela já chegou numa vibração e essa nossa colega, ela era mais introvertida, né? E aí a Priscila já chegou numa vibração e aquilo já me começou a me dar ânimo, né? E aí a gente vai começando a conversar, conversar. Parece ali numa questão de uma hora que a gente já era amiga de infância
e que a gente já tinha uma história inteira juntas e a gente estava ali se conhecendo há uma hora, né? Pois é. E aí parece que cada minuto que ia passando, parece que os caminhos iam, Se né, se encontrando. juntando, Uhum. porque parece que os nossos interesses, o nosso momento ali era o mesmo, né? Sim, sim. Eram duas pessoas com muita vontade de acontecer, de ajudar, mas a gente não sabia nem por onde começar, Nem não por onde sabia nada começar. o que fazer ali, Sim. né? Porque a gente ainda estava naquela parte de desenvolver a competência técnica, Sim. né? Mas era uma vontade muito grande ali dentro da gente. E o que era mais engraçado ainda é que cada ferramenta que tinha, a cada exercício que tinha, a gente se olhava como se a gente realmente fosse amiga de infância, né? A Sim. gente se olhava e falava: não, é isso que eu quero, é essa crença que eu quero quebrar, é isso que eu quero para minha vida. E como se a gente não tivesse. Como se a gente tivesse anos de história, né? Sim. Isso que eu acho que foi mais engraçado Foi. nessa parte da gente se conhecer ali. Essa conexão tão forte. E aí é Deus une propósito mesmo, né? Porque foi um encontro de alma ali, né, Foi. Pri? Foi mesmo. Muito bom. Gente, então, para você conhecer um pouco mais, Vanessa, minha grande amiga, né? Cadê a produção? A bio da minha convidada na tela, por favor. Vamos lá. Vanessa de Fátima Lima, ela é analista comportamental. Ela é conhecida como Vanessa Poeta por causa da sua empresa de atacado, mãe da Maria Alice e esposa do Renato. Depois a gente vai falar, quando a gente descobriu que meu marido chamava Renato e o dela também, a gente começou a dar muita risada. Ela é gestora empresarial, formada em gestão empresarial pela FATEC, MBA em coach, Master Coach em Inteligência Emocional pela IBM Leaders, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental pela Formit e analista comportamental pela Intermetrics. Tem como objetivo hoje trabalhar com autoestima, transformando mulheres de baixa estima em verdadeiras líderes de suas vidas, com o método VLP, que trabalha a autoimagem da mulher. Hoje atua em projetos no norte e sul do país. Aqui está o Instagram da Vanessa, Vanessa Poeta Analista, para você seguir também. E ao longo do nosso bate-papo você vai entender como ela vem transformando a vida aí de centenas de mulheres em todo o Brasil, inclusive a minha. Eu sempre falo que a Van, mais que uma amiga, mais que um pé na bunda, é a minha coach. E a gente é muito estranha, né, Van? Porque a gente não fala nem bom dia, boa tarde, boa noite. Já chama no WhatsApp. Outro dia eu tava falando pro meu Já vai marido. direto no Já vai assunto. direto ao assunto, né? Duas dominantes, influentes. Então, não tem essa de preparar o terreno. A gente se entende assim, a gente se ama assim, né, Van? Não tem nem um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Só tem um início, É, Van, e é, é. já vai, e Pri, aí nem responde. bem assim. Ô, Van, hoje, né, as pessoas conhecem a Vanessa Poeta, né? Mas fala um pouquinho da Vanessa de Fátima na infância, né? Como que foi a infância? Quais eram os sonhos dessa menina? Você imaginava viver a vida que você vive hoje? Como foi essa trajetória, né? Porque muitas vezes as pessoas elas olham o nosso palco, né? Que é o nosso momento atual. Para quem esteve no PMVC de 2023, que é o meu treinamento presencial, Potencializando a Mulher em Você, a Vanessa foi uma das palestrantes que, assim, fechou com chave de ouro o nosso domingo. E ver a Vanessa no palco ali foi uma grande realização, tanto para mim, tanto para ela e tanto para todas as mulheres que estavam lá nesse treinamento. E a Vanessa, ela é tão maravilhosa na forma como ela toca na vida das pessoas e faz as pessoas olharem para elas próprias, sabe? Só que existe um processo chamado bastidores, né? Desafios para que a gente possa subir no palco e fazer o que a gente faz hoje. Eu sempre falo que estar aqui no podcast é palco, mas o que acontece nos bastidores para que faça com que a gente esteja aqui hoje é outra coisa. E o grande objetivo do podcast Fala Pri é a gente falar de bastidores, porque muitas vezes, quando você que está ouvindo o podcast, olha a rede social de alguém, olha o resultado de alguém, parece que as coisas só não fluem para você, só você tem desafio e só a grama do vizinho é mais verde. Já que a gente traz histórias reais, de pessoas reais, para inspirar você. Fala um pouquinho, Van, da tua jornada, da tua trajetória. É quando você pergunta assim para mim se eu sabia que eu ia estar aqui, se eu me via aqui, sim, eu me via.
Eu lembro que quando eu era criança, eu morava no sítio, a gente tinha uma vida muito escassa. Mas eu lembro que eu subia na pia do banheiro da casa dos meus pais e eu ficava me olhando no espelho. E lá no espelho eu me via de terninho, falando com um monte de pessoas, principalmente mulheres, e aí eu ficava falando um monte de coisas, instruindo elas. E se você for ver, eu não conhecia ninguém que usava terninho ali. Eu morava no sítio, as pessoas eram muito simples ali, as casas eram muito distantes uma da outra, né? Eu não tinha esse contato com essa pessoa, mas eu já me vi ali fazendo isso. Isso bem ali no início da minha infância mesmo, enquanto eu cabia naquela pia, né? Só que teve assim, um corte do tempo aí entre aquilo que eu me via e aquilo que eu faço hoje. Porque aquilo que eu me via, que eu conversava, eu tinha muita confiança ali, era muito gostoso ficar ali conversando, falando, nem eu sabia o que eu ia Uhum. fazer. Mas eu sabia que eu ia usar um terninho e que eu ia falar para muitas pessoas e ajudar muitas pessoas. Depois de um tempo, isso, quando eu fui indo para o mundo, né? Você tá ali na infância, você tá ali na barra dos seus pais, né? Depois, quando eu fui indo para a escola, fui mudando de escola, né? A escola foi crescendo, eu fui para a cidade, para a escola. Isso foi dificultando muito minha vida, porque parece que tinha algum quadro emocional que me puxava para baixo. E esse quadro emocional, eu sempre pensava, eu vim do sítio, o que que as pessoas não vão me escutar? Eu não sou, eu era muito magra, não vão me escutar. Eu tinha o cabelo muito enrolado e eu não sabia lidar com o meu cabelo e o que as pessoas vão pensar. Então, eu fui me poluindo ali de tanto julgamento e de tanta incapacidade que eu nunca iria conseguir chegar lá, o que aquela criancinha, aquela menininha da pia ali ia conseguir. E eu lembro de uma vez que eu tinha por volta ali de uns 12, 13 anos e eu estava voltando, né, do ônibus, porque o ônibus pegava a gente da escola e levava a gente para a zona rural, né? Era 1 hora e meia de ônibus lá, Isso quase qual 2 horas. região, Van? Mas Só o pessoal que tá ouvindo a gente entender de onde você é. Ou quando era eu você morava no sítio, onde que é o sítio? Onde é o sítio? é, chama Guarei Velho, o sítio é no município de Angatuba, fica no interior de São Paulo, próximo a Avaré. Tá. E aí, quando eu voltava nesse ônibus, um dia eu voltando nesse ônibus, eu pensei assim: não, peraí, se Deus é perfeito, ele fez alguma coisa errada comigo, porque eu não tem. Se Deus é perfeito, por que que ele me fez cagada? Uhum. E essa era a frase que vinha mesmo para mim, né? Que eu era uma pessoa cagada, que tudo dava certo. Então eu olhava para a vizinha, eu via que ela ia para a escola e voltava. Eu tinha que ficar na casa de alguns tios, porque os meus pais tinham que trabalhar. Eu sempre olhava a minha vida, parece que sempre Uhum. faltava Porque alguma coisa. E existia eu ia uma olhando ali, comparação, é o sentido de falta por comparação? o sentido de falta por comparação. Isso eu fui descobrir ali na vida adulta, depois, Uhum. por volta, por volta de uns 27 anos. Eu olhava para a vizinha e eu falava assim, ó, nossa, ela vai para a escola bonitinha, limpinha, isso aqui. Eu tenho que sair lá da minha casa, eu pego um barro, já chego suja na escola. Ela, a casa dela fica próximo aonde o ônibus passava, então ela já nem sujava o sapato dela. Então, todas essas coisas eu fui colocando como se fosse impeditivos para mim, para eu chegar lá onde aquela menininha se via dentro da pia. E isso foi me deixando, e aí essa conversa com Deus foi muito. Eu era a última pessoa que eles me deixavam ali no ônibus, então andava por fazendas e fazendas, iam deixando as pessoas, e eu ia vendo aquelas pessoas. Aí eu falava, nossa, eu ia me comparando com cada uma Uhum. das pessoas que iam descendo do ônibus, como se a vida delas fosse sempre muito melhor, como se elas estivessem preparadas.
E esse sistema de comparação foi cada vez mais ficando poluído, porque sempre faltava alguma coisa em mim e sobrava no outro. Ah, o outro se comunica melhor, ah, o outro é mais magro, ah, o cabelo do outro. Então, eu cheguei, por exemplo, no colegial, uma pessoa extremamente, emocionalmente se sentindo incapacitada ali, né? Inferior, né? Parece que eu queria me fechar, Uhum. né? Esse desespero que eu tinha. E aí, quando eu vou para a faculdade, eu só faço coisa errada. Eu só faço coisa errada. Porque essa baixa autoestima que tinha dentro de mim fazia com que eu tivesse vergonha de perguntar para o professor o que era tal coisa. Eu achava que todo mundo sabia e eu não sabia que eu era. Então eu peguei um monte de DP, fui escondendo isso dos meus pais, aí ia virando um bolo de neve, entrei em dívidas, porque quando falta alguma coisa, a gente precisa preencher, Sim. né? E essa é uma característica muito forte que a gente tem, né? A mulher tem, né? Da gente se preencher em compras. Ou E aí eu ia comida, ou tentando brigadeiros, ou vícios, né? comida, eu tinha problema sério com compulsão alimentar Uhum. mesmo. Eu me lembro de eu ter comido uma pizza e 3 barras de chocolate ali, e tá toda suja mesmo, sabe? De Uhum. tipo comer a ponto de não passar nem um papel na boca. Uhum. E aí ali foi o meu segundo marco Quantos anos nesse você da tinha, mais comida. ou menos, aí, Van, nessa Isso época? aí eu já tinha uns 21 anos, Tá. né? Ah, E você já tinha saído do sítio? Morava no sítio? Como que era esse já momento? tinha já tinha vindo para Piracicaba, Tá. porque aí mesmo eu tendo todas essas dificuldades, até essa um pouco dessa introversão, dentro de mim a menininha ainda existia, a menininha da pia. Uhum. Ainda existia. Eu ainda tinha vontade de ir para o mundo e fazer alguma coisa. Só que eu não tinha muito contato com a menininha, mas alguma coisa dentro de mim. Aí eu fui lá, briguei com meus pais, falei que eu não queria ficar no sítio, que eu queria estudar, e eu fui estudar. Uhum. Só que na faculdade eu fiz tudo errado. Uhum. Por quê? Porque quando a emoção sobe, né, a razão desce. Inteligência lá Então, eu embaixo. fazia muitas coisas contra mim mesmo. Uhum. Então, a comida era uma autodestruição, a bebida, eu bebia excessivamente, eu caía nas festas, porque eu precisava ter alguma Preenchimento. conexão com as pessoas Uhum. ali, né? Então, eu precisava beber, ser descolada, fazer alguma Uhum. coisa. E eu lembro que eu arrumava as meninas da faculdade para que elas fossem sair, e algumas vezes não dava tempo de eu me arrumar. Uhum. Então, isso foi um marco muito grande. Esse dia que eu comi muito foi o meu segundo marco, que foi quando eu falei, eu faço tanto pelo outro, e depois as pessoas, eu esperava convite das pessoas, né? E aí eu não fui nessa festa e fiquei ali comendo, né? Aí eu senti que ali tinha outra coisa errada comigo. Primeiro que Deus me fez cagada, e depois a compulsão alimentar. E ali por volta de uns 25, 26 anos, eu comecei a achar que eu precisava de alguma coisa e eu nem sabia. Eu nunca tinha ido para terapia, eu nunca tinha feito desenvolvimento humano, mas aquela menininha ainda florava bem Uhum. pequenininha dentro de mim, porque eu não dava muita atenção para ela, tinha essa vontade, mas eu não conseguia saber como lidar. Mas aí eu comecei a busca. Uhum. Ô, Aí Van, eu já estava Van, eu trabalhando. sempre falo, pegando o gancho do que você falou, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Chega um momento da vida que realmente a vida ela tá de ponta cabeça, a gente tem uma insatisfação, mas o nosso espírito busca algo. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem algo para mim. E essa busca, ela é muito natural. Ela não chega a ser uma ingratidão pelo que eu tenho na vida, mas uma insatisfação sabendo que eu posso ter mais. E muitas pessoas estão vivendo esse momento agora do, cara, eu tô buscando algo que eu não sei o que é, né? E na verdade, gente, eu passei por isso, a Van passou por isso, e muitas mulheres que estão dentro da minha mentoria, da mentoria da Van, quando elas se conectam com a gente é porque elas estão passando por isso também, desse buscar, né? E o que é esse buscar? A sua própria conexão com você mesmo.
que ela pode vir de várias maneiras. Ela vem através de uma terapia, ela vem através de um treinamento, ela vem através de uma mentoria, de um processo de coach, que é a busca da sua identidade. Porque chega um momento que você olha para a tua vida, você tem a carreira que um dia você pensou em ter, você tem até o resultado financeiro que um dia você idealizou, você tem o carro, a casa, a família, e você olha para tudo aquilo e fala, tá bom, mas tem algo ainda faltando. E sempre quando vem esse questionamento, tem algo faltando, falta mais de você com você mesmo, né? Pode continuar, Van. As fake news de adulto, né? Vai fazendo isso, vai tendo filho, aí agora é carro, agora é empresa, agora é dinheiro, né? E aí você chega vazia, né? Porque essa busca da identidade, como você mesmo falou, né? Ela é intuitiva, né? Sim. Chega uma hora que se você não der atenção para essa voz interna, que na verdade nem é uma voz, né? É como se fosse um sentimento, você vai ficando cada vez mais vazio e a Sim. sua autoestima vai ficando cada vez mais para baixo. E aí, ali, depois, quando eu estava ali com meus 20 e poucos anos, eu comecei através da oração mesmo. Eu não tinha nenhuma religião, não tinha nenhum método de oração para fazer. Na verdade, era aquela conversa ali com Deus na hora que dava mesmo, falando assim, eu queria ser aquela menininha. Eu não tinha clareza, eu não lembrava daquela menininha nessa época, mas tinha alguma coisa que queria ali naquela época, parece que eu queria ser bem-sucedida e ter dinheiro. Essa era a sensação que eu tinha. Depois eu vi que era a busca da minha identidade. E ali por volta de uns 26, 27 anos, aí eu acho que acho não, né? Essa busca interna que tava, o meu caminho foi, eu fui me entregando para essa busca. Eu sabia que tinha coisa errada. Eu tinha problema de relacionamento, eu brigava com todas as meninas que moravam comigo, nessas repúblicas de faculdade. Eu não conseguia ter um relacionamento amoroso de qualidade. Eu sempre, né? Tava com pessoas baixa autoestima, sempre tava com pessoas que estavam pior do que eu Ou assim, estava né? A pessoa que emocionalmente. tem a baixa autoestima, o que ela atrai? Ela atrai alguém que vai validar a autoestima dela, né? A baixa Uhum. autoestima dela. Então ela vai atrair um agressor, ela vai atrair ali alguém que. Porque semelhante atrai semelhante, né? E isso era cada namoro que eu tinha ali, eu não conseguia me estabilizar, eu me sentia rejeitada ali, né? Eu não conseguia, acho que deu uma caída Tô na ouvindo, conexão. Van. Tô ouvindo. Você tá me Sim, ouvindo? sim. Ouvindo e vendo. Tá? Uhum. Aí, nesse movimento, com esses pedidos. Na verdade, não era nem uma oração ali, era um pedido interno mesmo. Socorro, né? Eu acabei, eu acabei indo para uma festa junto com o meu namorado, que hoje é meu esposo, e a gente estava nessa festa, eu encontrei uma amiga e ela falou assim: Ah, eu estou fazendo fórmula de lançamento. Eu estou fazendo uma empresa e essa empresa está faturando tanto, a gente já fatura 100K, 200K Isso era que ano? através de Que ano que era? isso aí era lá por 2013, 2014, Aham. né? E aí, quando ela me falou isso, batia com aquilo que eu acreditava que era. E Ter aquilo que eu sucesso acreditava que e era, ter dinheiro. era ser bem-sucedida, Aham. era dinheiro, né? Aham. E aí eu falei, não, então é isso. E eu trabalhava num shopping já há quase uma década ali, porque eu não fui trabalhar com o que eu me formei, porque eu não acreditava em mim, né? As coisas da baixa autoestima, né? Eu não acreditava em mim. E ali com 26, 27 anos eu descobri que tudo aquilo que tinha passado na minha vida, que eu tinha esse potencial, mas que na verdade eu tinha baixa autoestima. Aí tudo se encaixou ali na minha vida. E aí eu entrei nesse processo de trabalhar a minha autoestima. E aí, porque eu comprei o fórmula de lançamento, eu não consegui também implementar, porque o problema não era a estratégia, o que eu iria fazer, o problema era a minha autoestima, a minha autoimagem, né? Eu não tinha a imagem de uma pessoa, porque eu fui construindo ali da menininha da pia
até a minha vida adulta ali mesmo, que minha vida adulta foi acontecer muito tarde, porque essa baixa autoestima infantiliza, você fica Sim. muito ali no campo O infantil. comportamento, eu sempre falo, né, Vânia, da minha mentoria, principalmente no Mulheres em Ação, lá é proibido chamar as mulheres de meninas. E geralmente, presta atenção, gente, é muito comum, você chega num ambiente que tem mulheres, oi meninas, tudo bem? Então lá a gente abomina isso e é uma chave muito grande que vira. Porque quando você trata mulheres como meninas, elas vão se comportar como meninas. E o que a Van tá falando, a baixa autoestima, ela traz um comportamento de menina. O que, que é esse comportamento? A menina, ela precisa de aprovação. A menina, ela precisa de ser aceita. Ela precisa se sentir incluída das coisas. Ela precisa o tempo inteiro de alguém dizendo para ela, parabéns, isso é incrível que você faz. A mulher, não. A mulher, ela sabe onde ela quer chegar. A mulher, ela tem convicção das qualidades dela, dos pontos de melhoria, e ela sabe que é questão de tempo para ela ter o que ela quer. Então, a gente constrói tudo isso muito junto, né? Dentro das mentorias. Depois a Van vai falar um pouco mais desse trabalho que ela faz de autoestima. Mas o que é, assim, de grande valor, assim, o que eu trago para minha vida, o que a Van traz, a transformação que a gente gera na vida das mulheres é porque nós somos o nosso primeiro laboratório, né, Van? Uhum. A gente sabe da Hoje, dor do outro porque nós somos o nosso próprio case de transformação, né? Então, o que ela tá falando aqui é que a autoestima infantiliza assim, né? Fala um pouco mais sobre isso, Van. e quando eu fui trabalhar ali a minha autoestima, quando eu descobri que o meu problema, através de um teste que até hoje eu utilizo, que é o ADV, né, que vê comportamento, valores e estrutura de pensamento, quando eu fui ver as minhas estruturas de pensamento, eu era infantilizada. Por quê? Eu queria receber, porque como você tem falta, né? Como o amor próprio não vem de você, ele vem do outro, você tá sempre com falta, você tá sempre precisando receber, né? Criança que só recebe, né? Criança que só quer, só quer. O adulto entende que é custo-benefício, primeiro o custo, depois o benefício, né? Então eu esperava muito isso dos outros, né? Esperava isso do namorado, esperava isso do professor, esperava isso dos meus pais. E aí, quando eu fui trabalhar essa autoestima, eu fui vendo que todas essas faltas que eu tinha eram faltas internas e que eu podia comer tudo que eu visse pela frente, que eu poderia mudar de trabalho, que não era o dinheiro, que não era isso. Ali, o que faltava em mim era essa autoestima e que essa autoestima baixa, nesse intuito de querer receber, 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 é o que infantiliza a pessoa. Então, hoje, quando eu descobri isso, eu entrei no meu processo de transformação. E aí é um processo. Geralmente, criança, o que que acontece? Ela vai lá no supermercado, ela pega o doce dela, né? E ela quer o doce na hora. Isso acontece com pessoas que são imaturas, que estão ali nessa esfera infantil. Elas querem as coisas na hora. Aí, ó, se você for imediatista, Uhum. você pode já ter o diagnóstico que você está aí nessa esfera infantil. Uhum. Da Então, eu coisa do era curto prazo, imediatista. né? Só Quando eu pensa no descobri a curto minha baixa prazo. autoestima, eu queria ter autoestima de segunda para terça. E foi um processo. Então, esse processo eu fui me trabalhando, e todo esse trabalho que eu fiz em mim é o que eu trabalho hoje. Então, todo aquele amadurecimento que eu tive, né? Que não adianta de nada você ter um potencial gigante, você sabe que você tem potencial, as pessoas até chegam para você e falam: Nossa, Você é você é muito incrível, você é talentosa maravilhosa. nisso. Ai, não é nada, né? Nossa, você tá linda. Ai, era só uma coisinha. Né? Então você vai se desvalorizando Sim. e algumas vezes você acha que intuitivamente a sua vaidade ali fica muito feliz com aquilo. Na verdade, é isso que a pessoa de baixa autoestima quer, né? Essas validações. Sim. Só que quando ela recebe essa validação que ela sempre procura, aí ela não acredita nela, ela acha que tem. Então fica um pouco dessa síndrome da impostora ali, a baixa Uhum. autoestima mesmo, Uhum. né? Ah, tá, tudo bem. Ela sabe que eu sou assim, mas daqui a pouco ela vai descobrir que por dentro eu sou vazia. Daqui a pouco ela vai Uhum. descobrir que tem algum problema comigo. Então você Uhum. tem essa sensação que uma hora você vai ser descoberto. Uhum. E isso atrapalhou minha vida inteira. Eu não conseguia ganhar dinheiro.
Eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia ter inteligência emocional, porque se há uma coisa que uma pessoa que tem baixa autoestima não consegue ter, é paz. Porque como você não consegue gerenciar suas emoções, você está sempre com grandes problemas. Coisas pequenas se transformam em Uhum. coisas gigantescas. Você não sabe lidar com aquilo. Você já tem uma imaturidade ali, porque você já não está se posicionando como uma mulher. Você está se posicionando como uma criança. E criança quer as coisas toda hora, criança Uhum. falta, criança Uhum. precisa de atenção. Então eram todas essas coisas que Ô, eu Van, tava correndo faz atrás. birra, né? Criança faz birra, ao invés de conversar, faz o bico e trava. Peça o burrinho empacado ali, né? E quantas O adulto, mulheres, né? Se comportam dessa maneira. Fazendo birra, adulto fazendo mimado, né? bico, né? O adulto mimado, ele faz um estrago na vida dele e na vida das outras Sim. pessoas à sua volta, né? Porque ele fica com essa qualquer coisa que não valide alguma característica dele, ele faz birra daí. Entendeu? Então Uhum. ele esquece do próprio objetivo. Ah, o objetivo era me comunicar com meu marido por causa disso. Eu viro um adulto mimado, daqui a pouco eu tô lá pro outro lado da conversa, pro outro lado das coisas, porque eu não sei lidar Uhum. com as minhas emoções. Isso é uma Uhum. característica muito forte. Então, todo esse conhecimento que eu tive, toda essa trajetória que eu tive, depois acabou virando trabalho, Sim. acabou virando um E aí, produto. nesse processo, né, que o teu espírito estava buscando ali, a busca por essa identidade, foi quando você começou a fazer os treinamentos, as formações, e foi um quebra-cabeça, assim, né, que eu participei muito Uhum. desse processo com você, e a cada treinamento era uma virada de chave, né, Van? E a cada treinamento que era uma virada de chave, voltava na minha autoestima. Uhum, Voltava eu caía num talento, numa competência que eu tinha, mas que eu não conseguia colocar ele em ação porque eu tinha esse comportamento mimado, tinha esse comportamento uhum, infantil. uhum, Então, só que cada treinamento eu ia descobrindo que eu precisava de outro treinamento. Entrei ali no looping do conhecimento que eu precisava, porque não era treinamentos, eram formações que a gente sim, fazia, né? sim, Então ali eu não estava nem curada, eu estava indo numa formação em cima de outra formação, porque eu acreditava que faltava ainda algo em mim. Então, uhum, quando eu acreditava que faltava algo em mim, é porque eu comecei com coaching, coaching não ajuda as pessoas em tudo. Então, agora eu vou precisar fazer psicanálise. Então, agora eu vou fazer análise comportamental, que são duas coisas sim, extremamente diferentes. Agora eu vou precisar fazer outro curso de coaching com outra instituição, porque o problema era a instituição. uhum, Então, agora eu vou ter que fazer outra formação. Então, agora uhum, eu vou precisar entender de constelação, agora eu vou uhum, precisar entender de hipnose. Então, eu ia numa formação e ali eu ia vendo que tinha alguma coisa em mim que eu precisava trabalhar e tudo voltava sempre para minha autoimagem, né? Que a autoestima ela é feita de três coisas, né? O autoconceito, aquilo que se acredita de você, sua autoimagem e sua autoeficácia. Quando você acredita que você vai conseguir entregar suas coisas, né? Sua autoconfiança mesmo. uhum, E aí eu sempre olhava e a imagem que eu tinha era dessa pessoa que faltava, que é a imagem que eu construí da menina da pia até ali o início da minha vida adulta, que foi começar com quase 30 anos, né? A minha vida adulta por uhum. causa. E aí tem gente que é vó e que ainda tá nessa fase Como uma da menina. vida Se comportando como como uma uma menina. menina, né? Eu vou pegar o gancho aqui com a Van. Quando a gente entrou nesse, ali foi 2016, né? Realmente de cabeça, né, na questão das formações, de se entender, de se descobrir, né? Então, cada formação, eu falo que era uma pecinha de um grande quebra-cabeça que a gente ia pegando ali. E chegou um momento, mais ou menos ali em 2017, que além de fazer as formações, nós queríamos aprender como funcionava aquilo nos bastidores, né? Então, chega um momento também que a gente já tem tanto conteúdo que a gente tem a necessidade de entrega, de entregar conteúdo, de servir as pessoas. E muitas pessoas passam por esse processo. Então, primeiro a sede, então eu bebo. Eu bebo tanto que está transbordando. Então, esse transbordo é outro movimento muito natural que as pessoas passam. Cara, o que eu faço com tudo isso, né? E aí a gente entrou nesse movimento do transbordo.
E é ensinando que se aprende muito, né, gente? Eu sempre falo isso. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. E a gente entrou no movimento que foi para ser staff. Staff são assistentes de treinamentos, assistentes de formações. E a gente começou esse movimento. E a nossa conexão sempre foi tão grande que eu acho que a gente emitia uma luz tão grande que sempre incomodou as pessoas que estavam no ambiente, mas a gente não tinha noção disso por baixa autoestima, né, Van? E você me falando aqui, me veio muito nítido, assim, um dia especificamente que nós fomos ser staffs e a gente não sabia, a gente já era muito boa, só que a gente não tinha essa autoimagem de ser muito boa, a gente não sabia se posicionar, a gente não sabia mostrar o nosso valor para o ambiente, então o ambiente não vai dar para a gente aquilo que a gente mesmo não é capaz de se posicionar ali. E eu me lembro que nesse treinamento que nós fomos servir, tinham as divisões dos quadrantes dos staffs, então, esse daqui vai ajudar ali junto do palco, esse daqui vai cuidar da foto, esse daqui vai cuidar do credenciamento e tudo mais. E naquele dia, a função que sobrou pra gente foi para olhar a limpeza dos banheiros. Você se lembra disso? Vocês duas vão ver a limpeza do banheiro. E, cara, tinha gente que tinha menos experiência que a gente de treinamento, que não tinha as formações que a gente tinha e, teoricamente, tinha ficado com os melhores cargos ali, que poderia se desenvolver ainda mais no treinamento. E a gente ficou responsável pela limpeza do banheiro. E você falando, eu falei assim, cara, é claro que só ia sobrar isso pra gente. É o que estava na nossa autoimagem, né? Eu sempre falo isso dentro das minhas mentorias, que é assim, as pessoas, use as pessoas como trampolim, inclusive aquelas que te fazem mal ou que te provocam alguma coisa. Porque aquele namorado abusivo que eu tive, essas pessoas que a gente encontrou ali, elas nada mais eram pessoas que estavam colaborando com a gente para mostrar a autoimagem que a gente tinha. Então a gente tinha uma competência gigante, de nada adianta você ser competente se você não tem autoimagem, se você não acredita em você. E aí aquelas pessoas mostraram pra gente o que tinha como interno dentro da gente. E uma fala que essas pessoas, né, tinham dentro lá dessa empresa, desse trabalho que a gente fazia, que fica muito claro para mim também, era que nunca serão. Pois é. Então, Nossa, até me arrepiou agora, Van. Nunca serão. Na verdade, essa fala que ele tinha, dessa crença que ele tinha, só alimentava aquela autoimagem que a gente tinha, que a gente nunca era. Porque ali, naquele momento, a gente nunca era, a gente nunca conseguia. Porque quem tem baixa autoestima tem um monte de talento, eu brinco com isso. Tem uma bazuca de talento, só que ela pega a bazuca, coloca a bazuca aqui e começa a dar na cara das pessoas. Ela não puxa o pininho da bazuca aqui e estoura tudo. Então, aquilo lá é um negócio pesado, os talentos dela é pesado para ela e ela não sabe usar. A gente não sabia se posicionar. E aí, só que o que acontece? A gente não sabia se posicionar disso, a gente foi limpar aqueles banheiros e a gente limpou e olhava aqueles banheiros, que na verdade a gente nem limpava, a gente só ia lá olhar para ver se estava limpo. Mas se tivesse que limpar também, a gente limparia. A gente foi com tanto amor para aquilo, a gente se entregou tanto para aquilo, a gente falava, então se é essa a nossa função, a gente vai fazer. Porque aí a gente estava usando a nossa bazuca ali, né? Só que aí as pessoas começaram a perceber que aquilo era uma bazuca. Sim. Porque assim, como assim elas estão fazendo isso bem feito, hein, Van? E aí, como vocês estão olhando o banheiro com tanta felicidade? Como que vocês, sabe, continuam... O que tem lá nesse banheiro? Então, vai cada uma numa hora, não é pra ir junta mais, né? E aí começaram a separar a gente. Como se a gente fosse imatura ali, a ponto... Porque assim, se existia uma coisa que a gente fazia muito bem ali dentro do treinamento, que a nossa autoimagem não comportava para quem a gente já era, só que o que a gente fazia muito bem era se doar ali, porque ainda ali era uma profissão que a gente estava compensando a nossa dor, né? Sim. Tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente passou. A gente doava a nossa alma.
ali mesmo. A gente ia com o espírito mesmo ali para olhar o banheiro, para fazer de tudo, porque a gente entendia que aquelas pessoas que estavam sentadas ali eram nós alguns anos Sim, atrás. sim. Então, aquilo para a gente era tão prazeroso, só que aí começou a incomodar. Só que como a gente tinha autoimagem de que a gente não podia se posicionar, a gente não entendia isso, né? A gente não Sim, entendia que isso era um quadro emocional sim, que fazia com que a gente não entendesse quem a gente sim, era e não conseguia se posicionar. sim, Então, quando a gente começa a esquecer, porque quando você tem essa conexão, né, que era a conexão com a menininha da pia lá, quando você tem essa conexão e você tira o seu julgamento, você entra dentro de uma coisa assim, você entra em flow, né, você esquece do mundo, e aí a gente começava a olhar aqueles banheiros, conversar com os alunos, só que aí eles começaram a se incomodar com isso, sim. porque aí a gente ajudava os alunos, a gente Uhum. As conversava, pessoas e isso buscavam a gente. foi começando a incomodar as pessoas que estavam. Eles queriam tirar a gente, né? Eles queriam, Uhum, vocês não podem ficar juntos, vocês ficam conversando. E o que que a gente conversava? Ó, tá vendo aquele fulano ali, ó? Ele tá introvertido, tá dando uhum, pra ver, ele tá com dificuldade naquela ferramenta, vamos ajudar uhum, ele. uhum, Na porta do banheiro, a gente dava um uhum. sorriso pra pessoa, que você Sim. percebia que Um aquela pessoa acolhimento, né, dentro Van? dela tava Sim, sim. machucada. E sabe, Ivan, esse dia pra mim foi um grande divisor de águas, né? Me Foi lembro meu terceiro marco exatamente também. que era novembro de 2018. Eu fundei o meu instituto em janeiro de 2018. Então, eu estava na jornada ali desde 2015, que eu fiz minha primeira formação. A gente se conheceu em 2016. E, cara, naquele dia ali, eu me vi como as pessoas estavam me tratando e quantas coisas erradas eu estava vendo dentro de tudo aquilo. E a gente conversava muito sobre isso. Falar, cara, algo aqui não. Olha isso. Olha isso. Isso não é assim que a gente entende sobre cuidar de pessoas, sobre desenvolver pessoas. Então, os bastidores não condiziam com os palcos e aquilo começou a explodir muito a nossa cabeça, né? A forma como tratavam a equipe interna era uma coisa muito louca que conflitava muito com os nossos valores. E eu me lembro que o treinamento eram 3 dias, sexta, sábado e domingo. No sábado à noite teve uma reunião, assim, tipo, super pesada com a equipe, onde realmente humilhavam as pessoas, sabe? Cara, eu saí de lá, eu chorava tanto, a Van se hospedou na minha casa até. E eu falei assim, cara, eu não vou amanhã. E ela falou, vai sim. Eu lembro que é muito engraçado lembrar disso. Eu lembro que eu fingi que eu estava com cãibra, porque eu não aguentei o meu emocional e eu comecei a chorar na hora ali do esporro. Foi. É, e nesse dia ficou muito claro para mim o quanto eu não conseguia transmitir o meu valor. Que quando você Uhum. faz ali o teste, o ADV, esse teste que eu aplico, tem uma competência que se chama transmitir o seu valor. E só é possível transmitir o seu valor quando você tem autoestima. E ali eu Se não conseguia posiciona, né? falar. É. Eu não conseguia falar. Eu não tinha emoção, né? Emoção sobe a razão dessa. Eu estava Uhum. burrica de tudo ali. Eu não conseguia me posicionar, não conseguia falar. O quanto aquilo era injusto, o quanto tinha um monte de pessoas, eram mais de 20 pessoas se doando, saindo das suas cidades, deixando suas vidas, Sim. se doando Deixando suas ali. E famílias. eles estavam cobrando uma característica que era uma característica de falta de liderança, né? Que era Uhum. falta deles posicionarem, Sim. né? Porque 90% daquelas pessoas nunca tinham feito aquele treinamento, Sim. faziam outros tipos de Sim. treinamento. Então, faltou daquelas pessoas elas falarem como que funcionavam os bastidores. Direcionar, E né? ali na hora eu entendi isso, só que eu não conseguia me posicionar. E Uhum. eu lembro que eu falava assim, cara, eu não fiz nada de errado, porque eu fui com todo o meu coração para trabalhar com as pessoas. E nesse dia, o treinamento trabalhava sobre linguagem positiva, né? Que a cada intervenção negativa que você dá, você precisa dar 19 positivas depois Pra daquilo. amenizar o E aí impacto. aí eu lembro Tipo, que eu muita tava levando esse esporro, incongruência, eu né? falava, cara, não dá tempo de fazer 19 positivas para ficar
tá um 0-0 aqui. Uhum. Tava tudo errado ali dentro dos bastidores. Uhum. E aí, por isso que depois, no outro dia, eu falava, não, a Sim, gente vai sim, porque quer melhor desenvolvimento para sim, você virar líder, é olhar um líder ruim. sim. Pois é. E Eu nunca vou fomos, esquecer né? Pode falar, Van. quando eu fui no MMI e o Doug Nelson falou assim, ó, o cara que mais me ensina sobre financeiro é o meu piscineiro. E ele é pobre por opção. Então, tudo que ele fala, que ele faz, eu faço ao contrário. Então, ali, para mim, era um quadro muito importante olhar e entender como as pessoas trabalhavam, Uhum. como as pessoas tratavam as pessoas nos bastidores e como as pessoas tratavam as pessoas na linha de frente, para eu entender tudo que eu não deveria fazer. E, E aí era isso que eu queria. Eu queria dar minha cara a tapa, eu queria ir naquele movimento ali, uhum. né, dominante, meio masoquista ali, né? Uhum. Eu queria ir naquele movimento para eu entender. Uhum. Tinha uma moça ali que pegou uma implicância comigo, e aí ela queria aplicar umas coisas, mas aquilo que ela falava para mim era o que estava na minha autoimagem, era Uhum. aquilo que eu tinha Só vinha medo da minha validar? autoimagem, que foi toda aquela construção, né, que Sim, eu fiz, sim. né, de comparações comigo. Uhum. Então era do tipo, você nunca vai fazer. Eu nunca vou Uhum. esquecer que dentro dessa instituição, um dos vendedores dos treinamentos deles falou assim para mim. Você era a pessoa que ali eu fazia o treinamento no interior, a gente tinha uma média de 20, 30 alunos por treinamento. Ele falou assim: sempre tem uns dois ou três ali que estão perdidos, não sabem o que estão fazendo naquele curso e não vão para frente, né? Uhum. E ele falou assim: e você, eu achava que era uma dessas. E aquilo ficou tão forte para mim, e aí foi meu terceiro marco, foi essa instituição, de Uhum. tudo aquilo que eu queria fazer de diferente pelas pessoas. Sim. E foi Porque, justamente ali, Ivan, eu me lembro claramente que terminou aquele treinamento, né? Teve a dinâmica final lá da barra de ferro. A gente já entortou tanta barra de ferro juntas, né, Van? E eu já ali, dei até eu cara, já dei até um passo para trás no, num não vá, treinamento aí. Melhada. Tem até hoje isso. E aí, eu me lembro que, cara, uma olhou pro olho da outra assim, tão forte. E a gente sabia o que a gente tava rompendo naquele momento, naquela barra. A gente tinha É a escolhido nossa autoimagem. fazer, sabe, diferente, né? Então, ali pra mim foi o último treinamento que eu fiz naquela instituição. E que, cara, a partir dali eu escolhi fazer diferente. Então, hoje, quando eu faço os meus treinamentos, quando as pessoas falam assim, cara, por que o teu treinamento é tão mágico? Porque é justamente o que a Van falou. Eu aprendi o que não fazer. Eu aprendi como servir as pessoas, como tratar a minha equipe, como as pessoas se sentem acolhidas, como gerar essa transformação. E não só de palco, mas de bastidores principalmente, porque é isso que as pessoas vão levar. Não é a Priscila do palco, é a Priscila que desce, que acolhe, que ouve, que sente, que transforma a equipe, porque a forma como eu trato a minha equipe nos bastidores é a forma que eles vão tratar os meus alunos. Não tem essa de falar assim, ah, não, eles são maltratados nos bastidores, mas eles tratam bem, e vai refletir, né? Então, eu sempre falo isso para as empresárias, para os empresários, a forma como você trata a sua equipe, é a forma que eles vão tratar os seus clientes. Não tem como ser diferente. Então, É identidade, né? é muito sobre isso. E a partir dali, tudo começou a mudar, tanto na minha vida, tanto na vida da Van. Fala um pouquinho, Van, agora do seu momento, como que você está transbordando, né, na vida das mulheres, de tudo isso que você passou, o que você entrega, esse projeto, né, que você tem no norte, no sul, em relação à autoestima, que é muito forte. A Van atende o Brasil inteiro, tá bom, gente? É online, ela tá lá em Piracicaba, mas ela se conecta aí com mulheres, assim, do Brasil inteiro, e é lindo de ver o trabalho que ela está fazendo com a autoestima das mulheres. Fala um pouquinho, Van. Ali foi meu terceiro marco ali nesse. Eu agradeço muito a Deus por ter passado por aquilo ali, né? Por ter passado por aquela humilhação, ter visto que minha autoimagem estava tão baixa ali, né? E ali virou uma chave que virou o meu trabalho e o meu método, né? Tudo aquilo me fez somente ter uma única frase na minha cabeça: todo mundo é um sucesso.
O que distancia as pessoas do sucesso é a autoimagem que elas têm. Então, isso virou meu propósito de vida. É mostrar para as pessoas que é só ela trabalhar a autoimagem dela que ela vai pegar aquilo que aquela menininha sempre sonhou para ela, né? Então, eu voltei lá para a menininha da pia e devolvi para ela aquilo que era de direito dela, que eram os sonhos dela. Então, esse treinamento fez eu trabalhar muito a minha autoimagem, estudar muito a autoimagem. Eu entrei com força estudando isso. Eu li livros, eu fiz outros treinamentos, eu desenvolvi um método, eu peguei toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu passei e transformei no método, que é o VLP, e que também tem uma característica com o meu nome, né? Vanessa Lima, e o apelido poeta, né? Que acabou virando até meu nome no Instagram, né? Porque as pessoas, né, em cidade pequena, assim, Vanessa lá da poeta, Vanessa da poeta, Vanessa da poeta, a Vanessa poeta, que virou Vanessa poeta, né? As pessoas me conhecem mais como Vanessa poeta do que como meu próprio nome. Então, o meu método acabou virando isso, o como transformar a autoimagem daquela pessoa que tem a potência, devolver àquela menininha aquela potência que ela tem através desse método. Então, aquilo que foi a minha história virou um método que hoje eu começo a trabalhar. E aí, no início da pandemia, eu encontrei um querido, um grande amigo, o Diego Araújo, que trabalhava na época com a Tesla. Ele terceirizava serviços ali para a Tesla, hoje está em várias montadoras nos Estados Unidos. E ele mostrava muito isso para mim sobre autoimagem. E aí, que eu deveria fazer, né? Ele mostrava muito isso. A sua história precisa virar um produto, precisa ser vendida. E ali virou um produto assim, a minha história foi acontecendo, porque eu encontrei a Cláudia Bus, que é uma fotógrafa lá do Pará, e aí eu encontrei um lugar que era cheio de Vanessinhas. Eu encontrei um lugar onde tinha um monte de mulher cheia de potencial, cheia de comparações, cheia de todas essas estruturas que a Vanessa fez para ela, de que eu não consigo falar, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E são um monte de pessoas que estão fazendo com que a vida delas passem por aquilo que a gente passou dentro daquelas instituições. Quando elas vêm falar comigo, eu já olho a Vanessa naquela instituição. Ela não sabe transmitir o valor dela, ela não entende o potencial dela, ela está usando a bazuca dela de forma errada. Então, eu encontrei uma região do país onde já não tinha tanto trabalho de desenvolvimento humano, não tem tanto Acesso, né, Van? Não tem acesso. Eu lembro que quando você foi lá presencialmente fazer o trabalho, teve que atravessar de barco, não é? A região? Tem algumas partes, por exemplo, assim, né, interesses políticos e tudo mais, né? Mas a BR lá tem uma distância. E a gente falar de norte é totalmente diferente da gente falar aqui de sudeste, né? Porque lá, assim, tipo, tem um município que para você sair de um distrito e ir para o município mesmo, para a cidade do município, dá 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros eu saio aqui de Piracicaba, eu chego em Brasília, eu atravesso 3 estados. Então, a distância são muito grandes. Então, uma faculdade de psicologia, e aí, como as coisas são escassas, né, não tem ali faculdade de psicologia tão próximo, agora que está um movimento diferente, ainda há um preconceito muito grande, né, com o psicólogo. Então, não tem nem esse desenvolvimento ali de você tratar suas dores que estão mais profundas mesmo, que já estão patológicas, né? Imagina você trabalhar sua autoestima, sua autoimagem. As pessoas nem sabiam direito o que era. Que é isso, né? Então, eu comecei num trabalho muito grande e isso foi começando a me encher, a me preencher ali do meu propósito, de pegar todas aquelas menininhas que estavam lá na pia, olhando para o espelho, querendo os seus sonhos e transformar. Então, hoje eu tenho um desafio. Esse desafio são 8 semanas. Essas 8 semanas eu faço a pessoa entrar no primeiro movimento dela, que é para ela começar a sair desse estágio infantil, sair dessa menina que está
querendo receber, 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 esperando que o mundo traga para ela e devolvo para ela o sonho da menininha dela e ela começa a entrar em ação. Uhum. E depois eu faço análise comportamental para trabalhar tudo isso e aí entrego as Vanessas para o mundo, né? Que é Uhum. isso que eu acabo fazendo, que aquilo que passou para mim eu acabo entregando para o Então, mundo é o processo essas de pessoas. curar a menina para dar espaço para nascer a mulher, né, Van? Se a gente não curar, se a gente não mostrar essa autoimagem para essa mulher, não adianta, não é sobre dinheiro. E ela Uhum. tá sempre lá. Lembra que eu tava isso? Eu quero fazer Sim. alguma coisa porque Uhum. eu acho que eu quero ser bem-sucedida Sim. Sim. financeiramente. Porque eu sempre fui muito escassa Uhum. financeiramente. E Uhum. eu sempre fui muito escassa, inclusive se eu estivesse ganhando bem. Porque Uhum. eu não sabia lidar ali. O meu Uhum. emocional não sabia Sim, lidar. porque Por eu que que não sempre sabia falo, lidar? ô Van, que eu, cara, eu conheço mulheres de todos os tipos, de todos os gêneros, através do meu trabalho. E eu tenho, dentro das minhas mentorias, mulheres que têm uma vida estável, já têm a casa ideal, o carro ideal, a vida financeira ideal, mas não tem autoestima, mas não tem propósito. Mas se você pergunta para essa mulher como você se vê daqui a 5 anos, ela não sabe. De 0 a 10, quanto você está satisfeita nos papéis que você exerce da tua vida. Porque também está muito relacionado a baixa autoestima com a falta de propósito nos papéis que nós exercemos. Então, nós temos o nosso papel de esposa, nós temos o nosso papel de mãe, de profissional, e muitas vezes a mulher, por não ter essa clareza, por ela realmente se sentir uma menina, ela não consegue assumir a responsabilidade pelos resultados que ela tem em cada um desses papéis. A minha responsabilidade como esposa é ser esposa, é me posicionar como esposa, é estar ao lado do meu marido. Porque se eu não ocupo o meu papel de esposa, algo ou alguém vai ocupar. Ou é o vício na bebida, nas drogas, no cigarro, no trabalho ou até mesmo uma outra pessoa. Se eu não ocupo o meu papel de mãe na vida dos meus filhos, algo ou alguém vai ocupar. Se eu não ocupo o meu papel como uma profissional que eu quero ser, algo ou alguém vai ocupar. E muitas vezes, essa mulher, ela se sente tão perdida, tão vazia, querendo ser perfeita em tudo. A gente fala muito da síndrome da Mulher Maravilha, né, Van? Que ela quer dar Uhum. conta de tudo e ela acaba se sentindo frustrada porque ela não sente as coisas evoluírem. Simplesmente porque ela não definiu objetivos do que ela quer para cada uma dessas identidades. E, gente, cá entre nós, falei que aqui a gente fala o papo real. Não dá para dar conta de tudo. Não dá para ser perfeito em tudo. A vida acontece todos os dias. Alguma coisa que a gente planejou não vai dar para fazer. E tá tudo bem, porque amanhã é um outro dia. A única consciência que eu tenho que ter é: eu fiz o melhor dentro das condições que eu tinha para hoje. Eu tenho que aprender a falar não para aquilo que me afasta da mulher que eu quero ser. Eu tenho que aprender a dizer mais sim para mim, para que eu esteja bem. Quando eu estou bem, as coisas vão fluir, independente do resultado. Estão fluindo, porque o nosso papel, o nosso objetivo é apenas continuar. Eu tenho uma frase que eu falo muito para as minhas mentoradas. Se você tem clara a visão de onde você quer chegar, dessa mulher do futuro. Pri, eu não tem umas que falam assim, Van, eu não consigo ver essa mulher do futuro. Ok, vamos continuar pensando nela, porque uma hora a imagem vai clarear. E o não conseguir ver essa mulher do futuro está muito relacionado à sua baixa autoestima do presente, né, Van? Isso. Quando você não. Esse encontro, tudo isso que você falou, ela é um comportamento da mulher adulta, né? Ela é um comportamento da mulher madura. Você não vai conseguir ter esse comportamento, você não vai conseguir ter essa visão se você é uma criança, porque criança não se relaciona, e criança não tem dinheiro, e criança não tem um trabalho, não tem um propósito. Então, enquanto você não vai buscar essa identidade, só através de identidade você vai falar não. Porque se você não tiver identidade e não tiver maturidade, você não consegue falar não. A primeira pessoa, você tem um projeto, a primeira pessoa que fala, vamos lá comigo no shopping, você tá lá com ela. Ai, faz um trabalho aqui para mim. Você faz, você pega mais do que você pode, você vai entrando em todos esses processos e a sua maturidade, os seus sonhos vão ficando cada vez mais distantes de você.
Porque você não consegue colocar a sua identidade. Então, para que você consiga falar não, para que você consiga assumir tudo aquilo, você precisa entrar na sua identidade. E você só vai conseguir entrar na sua identidade quando você tiver a imagem ideal, né? Quando você tiver esse encontro aí de espírito, alma e corpo, né, com você, quando você sair da sua infância, quando você sair dessa menina imatura. Então, se você não sair dessa menina imatura, você não vai conseguir ter um encontro com a sua identidade. Você não vai conseguir ter essa vida mais leve, com propósito. A vida com identidade, você tem uma vida mais leve, você tem propósito, você trabalha mais, você está muito menos cansado. Porque ser um adulto mimado, ser um adulto que não consegue dar conta da identidade, é extremamente cansativo emocionalmente e fisicamente. Cada coisinha que acontece na sua vida, você faz aquela dramatização, você tá sempre ali, o seu ego tá sempre ali entre três personagens, né? Ou você é a grande vítima, né? Ou você é a grande vilã, você tá sempre cobrando, atacando, ou você é a heroína. Essa mulher aí que a Priscila falou, né? Que é Mulher a mulher Maravilha. que tá fazendo tudo para todos, para alguém uma hora enxergar ela e preencher ela, né? Então, se você não encontra a sua identidade, a sua maturidade, uma imagem correta de quem você é e daquilo que você merece, você não vai conseguir ter seus resultados. Então, se você não modificar a sua autoimagem, você não consegue ter resultado. Você vai se esforçar, trabalhar, 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 trabalhar. Não acontece. Não acontece. É muito difícil, porque para uma criança se relacionar é muito difícil. Para uma criança ter dinheiro é muito difícil. Para uma criança trabalhar é muito difícil. Agora, para um adulto, ela entende que aquilo é o preço para chegar naquela imagem que ela tem. Então, ela paga os preços da vida, né? O meu método VLP, o P é de preço. A gente precisa entender os preços que a vida tem. Só que para isso a gente precisa ter uma luz ali, né? O L, que é a clarificação do que eu quero, né? Se eu não tenho a clarificação dessa imagem, eu não vou conseguir ir muito para frente. Então, eu só estou vivendo. Então, eu só estou reagindo à vida. Eu não sou proativa, eu não tenho controle da minha vida. Eu estou reagindo às coisas. E aí, cada vez eu vou ficando mais vazio, porque, na verdade, o que eu quero mesmo é a busca da identidade. A gente acha que é o dinheiro, a gente acha, mas como a Priscila mesmo acabou de falar, quantas mulheres estão dentro dos métodos dela, estão dentro dos treinamentos dela, que já conquistaram esse dinheiro que elas acreditavam que era o que elas precisavam e se sentem vazias. Tá, e agora, porque não... né? Mas não era isso? A fake news de adulto, né? Muito Quando bom. você tiver uma casa, você vai ser feliz, aí você tem a casa. Quando você tiver casar, filho, você vai ser quando feliz, você aí tiver você tem os filho. Quando filhos. casar, quando tiver uma empresa, quando você tiver dinheiro. E Aí aí você tem tem pessoas tudo que isso, falam, quando você tiver sucesso na sua carreira, aí depois quando você se aposentar, você vai ser feliz, né? Então aí vai vivendo esses fake news aí que a sociedade impõe pra gente, que na verdade, gente, não tem que ser assim. Eu falo que não tem que ser bom pros outros, cara, tem que ser bom pra mim. Eu estou bem assim? Eu sou feliz assim? É isso que importa, né? Van, eu ficaria horas, dias, semanas, meses aqui falando, porque quando a gente pega pra falar, né? Ó, sem contar que a gente ficou mais uns 30 minutos de bastidores só tricotando aqui. A gente vai perdendo o fio aí. Lives que a gente faz junto é aquela coisa, gente. Por quê? É essa troca, é essa paixão que a gente tem pelo que a gente faz. Van, deixa aqui pro pessoal, né? O episódio vai ao ar. Tá no ar agora. Fala um pouquinho do seu desafio, como as pessoas fazem para se inscrever nesse desafio de 8 semanas com você e passar por esse processo da clarificação, né? De realmente desse encontro com essa identidade, porque às vezes a pessoa tá tão perdida, não sabe por onde começar. Gente, desafio da Vanessa. Fala um pouquinho, Van. O desafio, ele vai começar um novo desafio. A gente sempre tem o desafio, mas ele tem um mês sim, um mês não. O próximo desafio inicia nesse início de mês, na segunda semana do próximo mês, e agora em agosto. E o desafio são 8 semanas, onde você vai fazer coisas práticas para modificar essa autoimagem e começar a colocar esse projeto que você tem em ação. A gente vai trazer a menina, a gente vai devolver. Lembra? Todo mundo é um sucesso. O que dificulta essa menina é essa autoimagem negativa que ela criou ali
nessa época entre o desejo da menina e essa mulher aqui. Uhum. Então a gente trabalha tudo isso para devolver essa maturidade para a mulher, para ela começar a entrar em ação. Esse desafio é só você entrar lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui um link para a Pri Maravilha. também. Tá aqui na descrição, Você, gente. você entra lá, vai ter um link, você vai ver tudo como que é o desafio. São 8 semanas, começa às 6h30 da manhã, de Uau, segunda-feira, é adoro isso essas mesmo. coisas de Mulher madrugada, assim. adulta pagando preço É. já, começando a pagar o preço do sucesso dela. É esse horário já intuitivamente, Uhum. para que ela entenda que ela tem um preço, que a mulher adulta, ela primeiro constrói, primeiro planta, depois colhe, É isso. né? Muito bom. E aí, esse desafio são 8 semanas, onde a gente trabalha o emocional para que ela consiga entrar em ação. Por exemplo, hoje eu fiz uma enquete dentro do meu Instagram. A grande maioria das pessoas sabe o que tem que ser feito, não consegue fazer ou tem medo. Ou seja, tem uma autoimagem distorcida dela mesma. Então, ela não vai conseguir entrar em ação. Pode vir milhões na conta dela. Ela não vai Muitas conseguir oportunidades. chegar Ela nesse nem sabe propósito. por onde começar, né? Muito bom, gente. Tá aqui o link pra você se inscrever no desafio da Vanessa. Vai, só vai. Ah, nem sei como. Vai, meu amor, vai, dá esse primeiro passo, tira essa bunda da cadeira. É uma frase que a Van usa muito. Tira a bunda da cadeira, bora movimentar. E eu falo, movimento gera movimento. Eu não sei como vai ser, mas eu só sei que eu vou. Por quê? Porque esse meu movimento abre portas, abre oportunidades, conexões pro melhor que está por vir, tá? Van, quero te agradecer de coração mesmo, de você estar aqui. Que orgulho falar com você, trazer um pouquinho da nossa jornada, da tua jornada aqui. E posso falar uma coisa? Nós estamos gravando esse podcast em 2023. Daqui a 3 anos, a gente vai gravar outro. E a gente vai falar assim, cara, lembra aquele podcast que a gente falou isso, isso, isso? Olha só, porque o melhor, ele está por vir. E é muito, muito claro, muito nítido, assim, onde eu estarei e onde eu quero que você esteja comigo também, porque o propósito é grande. O propósito é grande e que a gente possa juntas aí levantar cada vez mais mulheres, erguer cada vez mais mulheres. Essa semana eu fui participar de um evento, até me emociona isso. E no evento era um aniversário de uma pessoa e teve um momento ali de oração, né? Então a pessoa falou assim, gente, quero orar por vocês que estão aqui e tudo mais. E aí eu fechei os meus olhos, assim, aí tava passando uma pessoa que eu não conhecia, e ela tava orando ali, né, por todas as pessoas que estavam ali, e ela encostou a mão nas minhas costas, e eu senti um calor muito grande vindo das mãos dela. E essa mulher nem me conhecia. E ela falou assim, Deus, ilumina essa mulher para que ela possa erguer muitas e muitas mulheres. E eu falo assim, cara, Deus é muito poderoso, né? Quanto ele usa pessoas para nos dar uma mensagem de confirmação do caminho que a gente tá. E eu saí dali muito mais leve, muito mais preenchida daquele encontro, né? E é o que eu sempre falo para as pessoas, esteja aberta para as mensagens que estão aparecendo, porque Deus está falando com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Pri, é uma honra estar aqui, é uma honra fazer parte da sua vida, né? Sou muito grata a tudo que eu sou hoje, devo muito a você também, que também é meu pé na bunda. Gratidão por tudo isso e vou mandar um recado, na verdade, para Priscila e para Vanessa de 2026, tá? A gente vai conseguir impactar 1 milhão de pessoas, de milhares, 1 milhão de mulheres, tá? Em 2026, transformando várias Priscilas e Vanessas que estavam lá no banheiro em pessoas que vão estar em cima de palcos. Esse é a minha mensagem para a Vanessa e para a Priscila de 2026. São mais de 1 milhão de mulheres impactadas, mais de 1 milhão de mulheres que saíram do banheiro e foram para o palco. Porque Deus não ia permitir que a gente passasse por toda aquela humilhação para que a gente sentisse o que essas mulheres sentem hoje dentro, que elas entendem que elas têm um potencial maior, que elas podem alcançar alguma coisa, mas alguma coisa não deixa elas, e Deus nos usa para que a gente consiga levar essas mulheres do banheiro para o palco e a gente vai impactar mais de 1 milhão de mulheres aí até 2026, tá? Bora. Um beijo para Priscila e para Vanessa de 2026. Muito obrigada por tudo, viu, gente?
Obrigada, obrigada. E você que está aqui no podcast, eu tô chorando, gente. Fala, ai meu Deus do céu. Eu falo assim, eu demoro assim pra me emocionar. A Cris trabalha comigo, tá aqui e fala, meu, pra ver a Priscila chorar demora, porque é forte. É forte. Quando bate, bate forte mesmo, né? Então, eu quero agradecer demais a sua audiência em estar aqui no podcast Fala Pri. Temos um encontro marcado toda segunda-feira aqui. Tem podcast novo, convidados incríveis, histórias inspiradoras e bastidores reais para você entender que é isso. A gente tem que todos os dias apenas continuar fazendo, tem que ser feito para a gente chegar aonde a gente quer. Se fosse fácil, todo mundo faria, mas a gente está aqui para te dar essa dose de inspiração, esse direcionamento, essa luz para que você acredite que você pode sim ser, fazer e ter o que você quiser na vida, que você já é um sucesso, é só assumir quem você é e nós estamos aqui para apoiar você nessa jornada. Aqui estão todos os links da Mentoria Mulheres em Ação, dos nossos programas que você pode ter acesso para acelerar o seu resultado, do como a gente está impactando dezenas e centenas de pessoas, vamos chegar aí nos milhares de pessoas, então espere aí, porque a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar. Então compartilha esse podcast, se ele fez sentido para você, manda naquele grupo de mulheres da família, no grupo da empresa, bora transmitir, sabe, gente? Eu falo, quando a gente transborda, quando a gente transmite, é mais disso que a gente atrai para nossa vida. Quero agradecer a nossa produtora Artes Filmes por estar transmitindo todo esse conteúdo, toda essa informação para você com alta qualidade de imagem, de áudio. Então, muito obrigada. É um grande parceiro nosso que está dando voz aí a muitas mulheres pelo Brasil afora, tá bom? Ó, um beijo para você e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.